Era uma vez uma mulher chamada Aurora, cuja jornada de vida era como um labirinto de emoções entrelaçadas. Ela trabalhava em um escritório, onde cada dia era uma batalha contra prazos apertados e pressões implacáveis. Desde sua infância, ela carregava um fardo invisível, uma ansiedade que a seguia como uma sombra persistente. Como uma semente que cresce em solo árido, suas raízes lutavam para encontrar firmeza em meio às adversidades que enfrentou. A Aurora vivia em um mundo atribulado, e para ela era tudo cinza, onde o sol parecia se esconder atrás das nuvens mais densas. Seu coração era como uma floresta silenciosa, onde as árvores carregavam cicatrizes do passado. Por trás de seus olhos, escondiam-se histórias não contadas, medos e traumas que, como um furacão, perturbava sua calma interior. Os dias se passavam como capítulos de uma história desgastante, até que Aurora finalmente decidiu buscar ajuda. Guiada por um terapeuta compassivo, ela mergulhou nas profundezas de sua mente através de uma técnica de exploração interior, utilizando a hipnose clínica. Nesse mundo submerso, encontrou-se navegando em um rio de memórias turbulento. Em uma das margens desse rio, havia uma cena da sua infância que permanecia imutável em sua mente. Como uma ferida aberta, era uma lembrança dolorosa, como se o passado estivesse ecoando no presente. Uma sombra escura pairava sobre ela naquela época, e essa sombra ainda a seguia como um fantasma. Com a ajuda do terapeuta, Aurora encontrou coragem para enfrentar aquela memória. Ela aprendeu a decifrar os enigmas da sua própria mente, desvendando os segredos que estavam ocultos. Foi uma jornada de autoconhecimento, como a trilha de uma aventureira explorando os caminhos menos percorridos. Naquele momento de descoberta, Aurora percebeu que precisava ressignificar o que aconteceu no passado. Como uma borboleta emergindo de seu casulo apertado, ela se permitiu transformar a dor em aprendizado e a tristeza em crescimento. Em uma de suas sessões de terapia, enquanto Aurora navegava pelas águas revoltas de suas memórias, ela encontrou uma cena da sua infância que a deixou em silêncio. Como uma chave encontrando sua fechadura, ela finalmente compreendeu o que havia alimentado tanto sua ansiedade. Em uma tarde chuvosa, na escola, Aurora revivia um momento comovente. Ela era uma criança sensível, com um brilho inocente no olhar. No entanto, seus colegas, como sombras cruéis, a ridicularizavam por ser diferente. Atrás de suas costas, sussurros cheios de veneno eram ouvidos, e palavras cruéis se espalhavam como uma tempestade. Chamavam-na de lerda e atrasada, e cada risada cortava como uma espada afiada. Cada palavra, como uma pedra atirada, machucava profundamente seu coração delicado. A Aurora tentou ignorar as provocações, como uma rosa resistindo ao vento, mas a ferida já estava plantada, e a semente da dúvida germinava dentro dela. Por anos, essa ferida ficou oculta, escondida atrás de uma máscara de coragem. Mas durante a terapia, ela finalmente teve a coragem de encarar esse episódio doloroso. Como uma investigadora em busca da verdade, ela olhou de perto para a cena que tanto a assombrava. Com o auxílio do terapeuta, Aurora começou a desconstruir as crenças limitantes que carregava consigo. Ela compreendeu que a crueldade dos outros refletia suas próprias inseguranças e que seu valor não era determinado pelas palavras maliciosas deles. Como uma fênix renascendo das cinzas, ela descobriu uma força interior que até então desconhecia. A terapia, como um farol orientador, mostrou a Aurora que ela tinha o poder de reescrever sua história. Ela começou a se enxergar com novos olhos, como uma tela em branco pronta para ser pintada com cores vibrantes. A ansiedade ainda a acompanhava, mas agora ela sabia que não precisava enfrentar a escuridão sozinha. A Aurora aprendeu a perdoar e também a se perdoar por acreditar nas mentiras que lhe contaram. Ela abraçou sua vulnerabilidade, compreendendo que ser sensível não era um defeito, mas uma virtude. Como um pássaro finalmente encontrando seu canto, ela começou a cantar sua própria canção, uma melodia de amor próprio e autoaceitação. Com o passar do tempo, a Aurora começou a experimentar uma mudança profunda. Seu coração, que antes era um jardim murchado, começou a florescer novamente. Como um sol tímido surgindo no horizonte, ela encontrou a luz dentro de si mesma. Suas asas de esperança e autoconfiança começaram a se abrir, permitindo-a voar além dos limites que ela mesma havia imposto. A Aurora transformou seu passado doloroso em um pilar de crescimento.
ela encontrou coragem para compartilhar sua história, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Suas palavras, como sementes lançadas ao vento, encontravam corações que precisavam de conforto. E assim, a mulher que um dia foi consumida pela ansiedade tornou-se uma luz para outros que enfrentavam as mesmas batalhas internas. Sua história era uma prova viva de que, mesmo em meio às tempestades, a resiliência e a compaixão podem florescer como um jardim encantado. Aurora abraçou sua jornada com gratidão, entendendo que cada capítulo, por mais difícil que fosse, ancorada, sabe agora enfrentar e acessar seu lugar onde encontra sua paz. E enquanto o tempo seguia seu curso, ela continuava a voar em busca de novos horizontes, como uma borboleta livre e confiante, espalhando sua luz pelo mundo. Sua história de superação era uma inspiração para todos aqueles que almejavam encontrar a paz em meio ao caos e a beleza nas profundezas da escuridão.